para elas. Toda segunda-feira vou trazer um tema para a gente conversar por aqui. Hoje vamos falar sobre um vídeo antigo que eu já tinha gravado, que era sobre um voto que eu havia feito há um tempo atrás. Eu fiz em 2020 e esse voto foi por 2 anos. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem assistir, vai ser muito bom para vocês poderem entender o vídeo de hoje. E eu queria muito comentar sobre esse vídeo, sobre esse tema. Eu estava até pensando daquele tempo para cá e o que aconteceu depois do voto. Eu fiquei pensando, é bom gravar um vídeo sobre isso. Foi uma decisão que eu tomei há um tempo atrás, que me ajudou muito a me aproximar de Deus, a criar um relacionamento com Deus. Não é algo obrigatório, mas é um compromisso. Foi um compromisso que eu fiz com o Senhor de ter aquele momento dedicado a Ele. Eu lembro que quando eu comecei a entender que a nossa vida, ela tem uma prioridade, e essa prioridade é ter um relacionamento com Deus e poder criar de cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente só vai conseguir cumprir esse mandamento quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus. E quando eu comecei a entender isso, e eu tinha perdido alguns anos da minha vida por não entender isso, isso mudou a minha vida. Foi uma virada de chave mesmo. Foi algo que ninguém me ensinou, foi algo que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração esse propósito, e foi algo bom. Não é uma regra, não é algo obrigatório, não é uma fórmula, mas foi um instrumento, foi um meio pelo qual Deus ele começou a transformar a minha vida. E quando eu dei esse passo, eu percebi que tudo começou a mudar nas áreas da minha vida, e principalmente na área de relacionamento. Esse voto se tratou de um início de um relacionamento, de uma dedicação total ao Senhor. E no meio da jornada, eu me vi em algo muito mais profundo. O Senhor sempre nos surpreende, me surpreendeu com cura, com libertações em áreas da minha vida. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou trazer os pontos de que eu percebi que a mudança que aconteceu na minha vida. A primeira coisa foi uma mudança na minha mente e, consequentemente, as minhas atitudes começaram a mudar. Hoje eu percebo que não foi só na área de relacionamento, como foi a primeira ideia de que eu comecei. Hoje eu vejo que afetou todas as áreas. Foi uma transformação em todas as áreas da minha vida. 2. Comecei a buscar mais profundamente a Deus. Começou a eu ter mais fome e sede de Deus, de saber quem Ele é, de ler a sua palavra, através da sua palavra, através da adoração, que também é um meio da gente conhecer a Deus. E cada vez mais eu fui me aprofundando nisso e fui cada vez mais ficando apaixonada e com mais fome, sabe? E querendo conhecer mais a Deus. Isso foi sendo trabalhado em mim. Terceiro, a paternidade foi restaurada, foi firmada. Eu tinha nessa área feridas emocionais.
E Deus, ele foi trabalhando, curando, à medida que eu fui dando espaço, abertura para que ele pudesse sarar essas feridas. E eu vejo que esse início foi muito importante para que cada vez mais nos tornemos uma filha madura. A gente se torna uma filha madura à medida que a gente vai conhecendo o nosso Pai. A gente vai se aprofundando nesse relacionamento, se aproximando dele, e a gente vai sendo curada, isso vai sendo restaurado no nosso coração de antigas feridas em relação a esse assunto. 4. Perdão. Como não falar de perdão? Jesus, a gente nos perdoou. E quando a gente entra nesse relacionamento, vai ser necessário a gente perdoar e também ser perdoado. Foi algo que foi libertador, porque o perdão, ele nos liberta. 5. Comecei a construir a minha autoestima. No vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, vocês vão ver lá que eu falei muito sobre se conhecer. E é muito importante. E esse voto foi um tempo muito precioso, porque eu me conheci durante esse processo, estou me conhecendo, e isso vai continuar por muito tempo, mas a partir do voto eu notei que eu comecei a curar, a me conhecer. À medida que eu me dediquei a conhecer a Deus, aquilo começou a refletir para mim, de buscar saber quem eu era. E a gente só saberemos quem somos na presença. Só Deus que pode nos revelar quem somos, porque foi Ele que nos criou. Percebi também que, esse é o ponto 6, eu percebi que eu me conhecendo quem Ele me criou para ser. Isso tem a ver com propósito. E a gente só descobriremos o nosso propósito em Deus. Só Deus que pode nos revelar o nosso propósito. A gente vê na palavra de Deus que Ele escreveu os nossos dias, que Ele é que nos fez, Ele nos conhece. Então, é Ele que poderá revelar isso sobre nós, para quem nascemos, a nossa missão. 7. Fui curada. Eu percebi que áreas da minha vida precisavam de cura. E o Espírito Santo, ele foi revelando à medida que eu fui permitindo ele entrar nessas áreas. E ele só vai entrar para curar se você permitir. Tem caixinhas no nosso coração que só ele sabe como tratar, como curar, como trazer à luz sem nos causar nenhum sofrimento, nenhuma dor. Vai causar algum incômodo? Vai, porque mexer em coisas que a gente evita, que a gente talvez nem saiba, porque a gente deixou lá por tanto tempo, e quando a gente permite e isso vem à luz, é meio que a gente não quer, mas traz um certo incômodo. Mas eu digo a você que é a melhor coisa. Não desista, não pare nesse meio do processo. Quando o Espírito Santo revelar aquilo que está no seu coração, que você possa permitir Ele curar, restaurar. Ele te ama e Ele quer ver você livre de toda dor, de todo sofrimento. Eu não sei se vocês já assistiram Mulan, o filme da Disney, que tem uma frase lá que explica-se bem esse tema. Fala assim que a flor que desabrocha na adversidade, ela é a mais bela e rara de todas. E esse processo, um processo que envolve renúncia, sacrifícios,
faz com que você possa desabrochar e tornar a obra que Deus te criou para ser. Ele te formou. E quando você permite entrar e viver esse processo, você vai se tornar a flor mais bela, uma flor radiante, a luz sobre a sua vida, o brilho do Senhor sobre você. Quando você se separa para Deus, para buscá-lo, quando você entende que existe uma ordem de prioridade para as nossas vidas, você está fazendo uma decisão sábia, uma decisão certa para o seu futuro. Eu posso afirmar para você que foi uma decisão maravilhosa que eu tomei. Hoje, essa decisão foi lá em 2020 e hoje depois de 5 anos, eu vendo o resultado que foi mais do que eu esperava. Deus fez muito além do que eu imaginava e Ele pode fazer na sua vida também. Lembre-se que um voto não é uma barganha, não é uma troca com Deus. Você está tomando uma decisão de se entregar a Deus, entregar o seu futuro, entregar a sua vida e deixar Ele guiar e fazer a sua vontade na sua vida. Isso vai exigir sacrifícios e renúncias, mas que valerão a pena, porque Deus sabe o melhor para você e os seus pensamentos são melhores para você. São pensamentos de paz, de um futuro, de uma esperança para você. Esse voto eu iniciei com o pensamento de me guardar o meu coração de relacionamentos. E no final eu percebi que foi muito além que eu ganhei, foi muito além do que eu imaginei. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa se afastar de certas coisas. Talvez o nosso pensamento, talvez os seus pensamentos não estão de acordo com o que Deus tem para você. Talvez você precisa se separar de certos lugares, de certas pessoas, que você precisa tomar essa decisão de viver para Deus, deixar Ele realizar e fazer na sua vida aquilo que Ele escreveu para você. Eu gosto sempre de ler um versículo da Bíblia e em Salmos 27:11 fala assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Se hoje talvez você não está vivendo o extraordinário de Deus, talvez você está inconformada com a sua vida como ela está hoje, talvez você precisa tirar esse tempo e perguntar para Deus o que você precisa fazer, o que você precisa abrir mão, abandonar para viver o que Ele tem para você, porque você nasceu para algo extraordinário. Você nasceu para viver os planos de Deus. E os planos de Deus são grandiosos, são maravilhosos, preciosos para a tua vida. Você foi escolhida por Deus. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo, de enviar para uma amiga, para quem você lembrou que precisa ouvir essa mensagem. Inscreve aqui no canal para que você possa estar junto aqui com a gente. Um grande beijo e até segunda-feira.